Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de renderização com SketchUp e TiaRender. Essa é uma aula extra. Na verdade, o nosso acordo anterior é que nós faríamos uma transmissão ao vivo, uma live, onde todas as dúvidas com relação ao curso que foi realizado gratuitamente, ou o curso completo, ou quaisquer outras dúvidas quanto ao TiaRender seriam apresentadas e todas elas respondidas ao vivo de uma maneira conjunta. Mas na data de hoje nós tivemos um problema técnico, infelizmente não foi possível a realização da transmissão ao vivo, portanto me comprometi a gravar esse material e disponibilizá-lo na íntegra. Então, como eu havia prometido anteriormente por e-mail, o objetivo desse encontro seria, além de tirar essas dúvidas, que nós faríamos a pós-produção da nossa imagem e também que eu ofereceria um conteúdo surpresa, um conteúdo extra. Então nós vamos começar por esse conteúdo extra. Algumas pessoas, os primeiros questionamentos que chegaram foi quanto à diferença dos componentes que foram utilizados nessa cena, versão final que foi renderizada, e a cena que foi renderizada durante a realização do curso grátis. Em uma das aulas eu mencionei que alguns componentes utilizados na cena, eles eram componentes de 3D Studio Max que eram proprietários, portanto não poderiam ser disponibilizados. Então percebe-se que existe uma diferença nas mesas, nas cadeiras, a xícara, alguns componentes de vegetação, alguns elementos aqui da mercearia, enfim, tem alguns detalhes nessa cena que diferem da cena que foi renderizada no curso gratuito. E a explicação que foi dada na aula foi exatamente essa: a utilização de componentes proprietários. Então eles não poderiam ser disponibilizados por serem proprietários, e além disso eram componentes de 3D Studio Max e foram inseridos dentro do projeto no SketchUp com o uso de proxy, que é um tema que não foi abordado no curso gratuito. Então esse é o conteúdo extra, é o conteúdo surpresa que eu me comprometi a apresentar para vocês, é justamente sobre a utilização dos componentes de 3D Studio Max dentro do SketchUp para renderização com o TiaRender. Normalmente são componentes de alta complexidade, de muita qualidade visual, devido ao número de polígonos que é muito elevado, e o SketchUp não trabalha muito bem ainda nas versões atuais devido às limitações da Viewport. Então uma alternativa para trabalhar com blocos de alta qualidade, alto padrão de 3D Studio Max é a utilização de proxy. Eu vou mostrar para você a configuração da minha cena dentro do SketchUp, onde é possível observar que as plantas que eu mencionei, as cadeiras, as mesas, os objetos todos, eles são proxies. Então aqui dentro do SketchUp, tudo que você visualiza é uma representação dele, é um quadrante que indica que ali existe um objeto de 3D Studio Max, e quando você renderiza a cena, ele renderiza o objeto por completo. Qual que é a vantagem? Além do ganho do salto de qualidade com relação à utilização desses objetos mais complexos, você tem também a facilidade de trabalhar na viewport, porque ela fica leve. É muito pouca geometria que é apresentada na viewport do SketchUp. Então você não tem nenhuma dificuldade de locomoção, de trabalho com o seu modelo, e continua usufruindo dos benefícios de ter um componente de alto padrão. Então vou apresentar para vocês de uma maneira muito breve a facilidade com que é possível a criação e utilização de proxies dentro do TiaStudio. Eu tenho aqui na minha área de trabalho uma pasta onde já existe os objetos aqui da minha mesa, das cadeiras na verdade. Eu já fiz a configuração de alguns aspectos menores dentro do 3D Studio Max e exportei a minha cadeira do formato Max para o formato OBJ. E nós temos aqui também os mapas que são utilizados para a criação do material da madeira. Falando de uma forma simples, se o objeto foi configurado dentro do 3D Max de maneira adequada, que é um procedimento inclusive bastante simples e que é apresentado numa aula específica do curso completo. O curso completo tem uma aula específica somente para criação e utilização de proxies, onde a primeira etapa é uma configuração simples no objeto, no componente, e em seguida a exportação em formato objeto. Então está aqui a minha cadeira. Eu vou importá-lo. E aqui está a minha cadeira do 3D Studio Max. Perceba que ela bem configurada já veio com os materiais segmentados, onde eu posso visualizar
que esse componente especificamente tem essencialmente dois materiais aplicados. E uma parte interessante é que na edição desse material, perceba que o mapeamento ele é preservado. Então, quando eu aplico a minha textura que foi fornecida pelo fabricante do componente, ela já é aplicada na cadeira com o devido mapeamento ajustado. Então, fazendo o procedimento direitinho no 3D Studio Max, você não vai ter nenhum tipo de problema. Eu não vou fazer aqui a configuração do material, não é esse o propósito. Eu vou simplesmente exportar a nossa cadeira com material fictício aqui. E o procedimento qual que é? A minha cadeira é formada de diversos objetos. Então, se eu arrastar um objeto desse, eu vou desfigurar o meu componente. Então, eu só preciso agrupar os meus objetos. Agora ele virou um grupo, um objeto simples. Eu vou renomeá-lo. Feito isso, eu vou ajustar aqui o gizmo, que é um outro procedimento que é explicado em detalhes também. E aí tudo que eu tenho que fazer é vir na minha guia de modelos, botão direito aqui no meu objeto, vou aqui fazer um preview, ele está ali, e vou exportar. Exportar do meu modelo. Ele vai se tornar um objeto do TIA Render, com essa extensão. E eu posso simplesmente dar aqui um clique duplo e ele vai perguntar onde que eu pretendo instalar esse pacote. Ele vai sugerir uma pasta, eu posso modificar. Vou criar aqui na minha pasta de modelos. Eu vou criar uma pasta fictícia aqui, temporária, chamada cadeiras. E aqui dentro de cadeiras, eu vou selecionar a pasta. Ok. Ele já fez a instalação. Então, dentro do meu TIA Studio, aqui no meu browser, a partir de agora, eu tenho na minha pasta de modelos a minha pasta de cadeiras e aqui dentro eu já tenho uma cadeira. Então, se eu tiver um projeto em andamento dentro do TIA Studio, basta arrastar a minha cadeira para cá e ela está pronta para renderização. Esse objeto está com problema de escala, eu vou redimensioná-lo aqui. Ele foi exportado do 3D Studio Max com um problema de dimensionamento. Eu não me atentei a isso antes da gravação das aulas, do vídeo. Tá lá. Um outro procedimento, uma outra forma de criar o meu proxy, além de exportar para fora e dar um clique duplo, eu posso simplesmente supor que ele não existisse. E uma vez que eu criei aqui o meu modelo, vou só atualizar a previsão, eu posso simplesmente arrastar para a minha pasta. Também já está criado o meu proxy. E de novo, se eu tivesse um novo projeto em andamento, uma maquete aqui, basta arrastar e está lá a minha cadeira. Vou fazer a renderização, ele já vai vir com o material configurado. Como é que eu faço esse uso desse componente lá dentro do SketchUp? Eu vou iniciar aqui o meu SketchUp e você vai perceber que é bastante simples a utilização desse componente dentro da cena. Eu tenho aqui a minha opção de browser, onde eu posso navegar nos meus componentes. Eu tenho alguns aqui e eu vou aqui na minha guia de cadeira e aqui está a minha cadeira. Basta clique duplo nele, clique no meu ambiente, está lá inserido o meu componente de 3D Studio Max. Eu vou inserir um outro aqui. Deletar esse aqui.
e vou agora exportar o meu modelo. Ele exportou meu modelo, já abriu no Tia Render. Observe que aqui ele também é representado como uma caixa, um box, também para tornar mais leve a minha viewport. E aí basta que eu renderize a minha cena. Para ter os benefícios dos meus componentes já prontos para renderização. Então esses dois elementos foram feitos para teste, o material praticamente não tem edição, então ficou uma coisa bem simplista. Mas eu posso fazer configurações complexas nos meus materiais e obter os benefícios do uso de proxy. Vou fazer um outro exemplo. Perceba que eu posso simplesmente arrastar os componentes para minha cena. Inclusive isso aqui também está com um errinho de escala. E perceba que eu posso simplesmente redimensionar os meus objetos, inclusive causando distorção neles. Então realmente se torna extremamente fácil, extremamente simples se trabalhar com os objetos. Você tanto tem a vantagem da facilidade quanto da qualidade dos componentes. Então eles aí. A iluminação da cena está bastante desfavorável, não teve nenhuma configuração realizada. Estou fazendo algo extremamente simplista mesmo para a gente ter só uma noção de como as coisas acontecem. Claro que uma iluminação mais adequada e melhor configurada valorizaria muito mais os meus componentes. Esse aqui eu redimensionei mesmo só para dar um exemplo, né? Então perceba que eu tenho a qualidade dos componentes de 3D Studio Max a um clique de distância, né? Então, retomando o assunto, importação em formato OBJ, configuração dos materiais, agrupamento dos componentes, e aí basta, portanto, arrastar para a minha área, ou com o botão direito mandar exportar para um lugar da minha preferência, e um clique duplo nele vai fazer a instalação do componente na minha pasta que eu escolher. Então é simples assim criar um proxy. Esse assunto é discutido com mais detalhes na aula específica do curso completo, mas aqui é uma visão geral, como eu havia prometido, um conteúdo extra. Algumas pessoas perguntaram, tem aí então um segredo revelado com relação ao trabalho que foi produzido para a apresentação e divulgação do nosso curso gratuito. Um outro propósito desse nosso encontro, além de tirar todas as dúvidas, era também discutir um pouco o aspecto da pós-produção da imagem. Porque você deve se recordar que a nossa imagem ela foi renderizada e ao final ficou mais ou menos com essa aparência. Eu expliquei que eu tenho uma preferência da imagem um pouco mais escura para poder fazer as devidas tratativas no ambiente de pós-produção.
E aí cada um tem suas técnicas, tem os seus atalhos, não existe uma receita pronta, uma receita de bolo que vá solucionar o problema de cenário de todas as renderizações, mas vou dar uma pincelada bem rápida de alguns recursos que podem ser úteis no seu trabalho do dia a dia, na pós-produção das suas imagens. Então a imagem um pouco escura, normalmente eu vou trabalhar com níveis, imagem, ajustar níveis, e com ajuste de nível eu já consigo clarear a minha imagem. Claro que sempre com um trabalho um pouco mais elaborado, um pouco mais cuidadoso, para evitar estouros prejudicando a imagem. Um outro macete possível, além dos níveis, vou dar uma ajustadinha de nível, são as curvas, porque nas curvas eu posso aqui também trabalhar com as questões da claridade, da iluminação, a demarcação das sombras, o contraste. O Photoshop já traz aqui alguns presets também. Curvas, por exemplo, mais escuro, mais claro. Você percebe qual que é o trabalho que ele faz na curva, então você pode acentuar um pouco mais. Um outro ajuste bem comum também, equilíbrio de cores, imagem, ajuste, equilíbrio de cores. Essa imagem está um pouco alaranjada, um pouco amarelada, devido aos pontos de iluminação que nós utilizamos. Então eu posso jogar mais amarelo, posso tirar o amarelo, deixando a imagem mais azulada. Nesse caso eu vou deixar um pouco azul, trabalhar um pouco de azul aqui de ciano. Tá aí. Bem ao gosto pessoal, não existe uma regra. Um outro ajuste interessante é com relação à saturação, imagem, ajustar saturação. Eu trabalho especificamente mais na luminosidade aqui para clarear um pouco, dar um pouco de esbranquiçado, né? Nas externas isso traz um aspecto um pouquinho nublado, isso pode ser interessante. E saturação, onde as cores vão ficar mais vivas ou mais apagadas, né? Eu gosto de trabalhar com a saturação um pouco mais para baixo, um pouco mais acinzentada. Um outro ajuste legal também, imagem, ajuste brilho e contraste. Posso aumentar o brilho ou diminuir e fazer o mesmo com contraste. Eu particularmente gosto de um contraste um pouco mais acentuado, vai marcar mais as sombras. Aí o contraste já puxou de novo um pouco a cor, posso vir aqui, tirar um pouco da saturação. Enfim, são vários ajustes aqui, não tem nenhuma, como eu falei no começo, nenhuma receita pronta. É muito de desenvolver um gosto pessoal, uma identidade pessoal, né? E uma outra coisa que é bastante interessante na renderização com Tia Render, assim como outras ferramentas top de mercado, quando você vai renderizar a sua cena na Darkroom, que é o que nós falamos no nosso curso, nós temos algumas opções que nós não discutimos muito em detalhes. E eu tenho aqui no render de produção, dependendo do preset de render que você escolheu, você vai ter a opção de alguns canais onde você pode renderizar. Como que é isso? Vou selecionar aqui o Presto AO. Ele tem alguns canais a mais, o Presto AO e os motores Presto, né? E o Adaptive BS dele tem canais a mais para renderização, eu particularmente prefiro. Então eu vou abrir aqui uma cena de exemplo para a gente acompanhar como é que isso acontece. Eu vou marcar aqui o meu motor AO. Vou pegar aqui o canal Object, Material e Reflection. E vamos renderizar a cena. Supondo que o nosso render estivesse pronto, o que você vai observar aqui na sua Darkroom? Que ele agora renderizou canais diferentes. Você seleciona o Object ID, por exemplo, é um canal onde ele marca de cada objeto da cena com uma cor diferente. Isso facilita, por exemplo, que você selecione objetos no processo de pós-produção.
Esse material é semelhante, mas é por material, então cada material assume uma cor. O Reflection, por exemplo, é um canal que reforça as reflexões. Então perceba que são vários canais, cada um com um propósito para te ajudar no procedimento de pós-produção. Então voltando aqui para o nosso Photoshop, uma coisa que eu particularmente faço bastante é renderizar alguns canais que eu tenho uma preferência de utilizar no processo de pós-produção. Um deles é o AO, o Ambient Occlusion. O que é o canal AO? É esse canal que você está vendo, ele renderiza em preto e branco, onde as sombras de contato entre os objetos elas são realçadas. Então é um excelente recurso para você realçar as sombras das suas cenas. Eu vou copiar aqui essa imagem, vou colar aqui e vou trabalhar com o modo de mesclagem dessa camada. Photoshop você deve conhecer que conforme você muda o método de mesclagem, ele vai utilizar as cores dessa minha imagem, fazendo uma mistura com a imagem do fundo, com comportamentos diferentes. Eu não vou entrar no mérito de explicar detalhadamente o procedimento, mas basta entender isso, que a configuração diferenciada aqui do modelo de sobreposição ou divisão ou multiplicação da camada superior vai influenciar na mistura de cores ou sombras da camada inferior. Então o canal de AO, por exemplo, você pode trabalhar com sobreposição. Então perceba que as sombras, vou realçar de novo, a sombra no canto da parede, a sombra ao redor dos objetos, a sombra de contato entre os elementos, por exemplo, entre a mulher e a cadeira, entre esse objeto e a mesa, ao redor das luminárias. Então essas sombras ficam mais realçadas, eu podendo trabalhar aqui, por exemplo, com sobreposição. Perceba sem ela e com ela. Acho que lógico está um pouco forçado demais. E aí eu poderia trabalhar aqui com uma opacidade menor, 50%. Então já dá um belo upgrade na minha imagem, né? Acho que ainda está um pouco forte. E aí tem vários canais. Um outro canal que eu gosto bastante é o Direct. Perceba que ele é um canal quase preto e branco, onde o objetivo dele é realçar os pontos de iluminação. Então ele traz a luz desses pontos e também a cor. Então é o canal também que eu gosto de trabalhar. Então venho aqui, copio, jogo aqui em cima do meu AO. Esse aqui vai ser o meu Direct. E também vou trabalhar o modo de blend dele. Por exemplo, dividir. Então perceba as minhas luminárias ganhando realce de cor. Enfim, são vários aqui. Eu posso pegar, por exemplo, o Reflection. Perceba que os elementos que têm reflexão, como o metal das luminárias, o vidro das taças, eles ficam em evidência. Então eu posso lançar ele aqui e trabalhar também com divisão, talvez. Ok. Perceba a parte preta da luminária, que ela ganha reflexo, o granito das bancadas, as mesas em madeira. A diferença é discreta. Mas empilhando essas camadas, alterando o modo de mesclagem, a intensidade da aplicação do efeito, enfim, você começa a atribuir características mais particulares para o seu render. Então, como eu disse, na verdade não existe, na minha opinião, uma receita pronta de bolo e, enfim, eu posso, por exemplo, ajustar aqui o equilíbrio de cores e jogar uma imagem mais avermelhada, caso assim eu prefira. Percebe? Talvez uma imagem mais para o amarelo. Posso trabalhar as sombras com a tonalidade azulada e os meus realces com a tonalidade, sei lá, amarelada. Enfim, não existe receita de bolo. É o toque particular de cada um mesmo aí que vai atribuindo as características particulares nos trabalhos. E por último,
Um outro toque que foi dado aí nesse trabalho foi disponibilizado para você quando você baixou o material do curso gratuito, uma pastinha de pós-produção onde eu tinha, por exemplo, um lens flare desse aqui, que é o reflexo da lâmpada, que de novo eu vou empilhar aqui sobre todas as outras. Vou redimensionar, ele está muito grande. Talvez isso, talvez um pouco menor. E vou de novo mudar o modo de sobreposição, clarear, dividir talvez. Aí. Posso aplicar uma divisão, tirar um pouco da opacidade aqui. 70%, 80%. Posso duplicar a minha camada e aplicar no outro. E assim a gente vai construindo a imagem. Então a intenção era mesmo só mostrar de maneira de novo breve e rápida algumas dicas com relação à pós-produção da imagem. Como eu já disse algumas vezes, é uma questão de gosto pessoal, de experimentar, de testar e testar até conseguir alcançar os parâmetros de configuração que mais te agradam e que se identificam aí com a sua preferência pessoal. Eu vou mostrar de novo aqui a imagem. Vou mostrar de novo aqui a imagem que foi renderizada. Então perceba que nem mesmo essa versão do nosso curso ficou igual a essa versão que eu fiz anteriormente, falando especificamente da pós-produção. Essa está um pouco mais amarelada, enfim, tem alguns detalhes menores. A textura da parede na ocasião foi outra. Então é isso. O propósito era realmente oferecer esse recurso a mais aí para você, uma visão geral, uma dica rápida de como que eu trabalho as minhas imagens aí no tocante à pós-produção. Voltando ao tema central do nosso encontro, que seria ao vivo e hoje você está vendo gravado, nós tiraríamos aí algumas dúvidas ao vivo, né, em conjunto, discutiríamos alguns temas e eu solicitei previamente que os interessados me enviassem também por escrito as suas dúvidas para antecipar a preparação desse nosso bate-papo e já sanar essas dúvidas. Então eu tenho algumas delas em mãos e eu gostaria de falar a respeito. Então um primeiro questionamento que foi recebido foi com relação às diferenças de licenciamento. O último vídeo da aula bônus do nosso curso gratuito eu falava sobre a aquisição da licença do TStudio de estudante com 90% de desconto, né? E aí eu recebi o questionamento se existia uma diferença quanto à funcionalidade, né? Eu acho até que disse isso no vídeo, vou ressaltar novamente. Não existe nenhuma diferença prática. Todos os recursos que estão disponíveis na versão completa, que você paga o preço cheio para obter, elas estão disponíveis na versão estudantil. Então, com relação a essa diferença de funcionalidade, não existe efetivamente nenhuma diferença. Então, vale muito, muito, muito a pena a aquisição da licença estudantil. Um outro questionamento foi com relação aos requisitos mínimos de sistema para executar a ferramenta. Segundo o fabricante, o requisito mínimo de processador é um Intel Core i3 ou similar, compatível, com 4 GB de memória RAM. Eu particularmente trabalhei por algum tempo com o TIA Studio, utilizando um computador Core 2 Duo, que é uma versão ainda anterior ao Core i3, na ocasião com 4 GB de RAM e uma placa de vídeo dedicada, né? Desculpa, uma placa de vídeo integrada. Então era um equipamento já bem mais fraco e ainda assim me possibilitava trabalhar com o TStudio. Óbvio que com um hardware mais moderno, mais potente, você vai obter uma experiência de trabalho e tempos de renderização ainda superiores. Mas particularmente, na minha avaliação, não é uma ferramenta que exige muito hardware. Nesse mesmo computador eu também trabalhava com o Kirkitel na ocasião, com muita tranquilidade, e não conseguia trabalhar com o V-Ray. A máquina não dava conta de rodar, então o TIA Render utilizava menos recursos, e também foi uma das razões que me levaram a iniciar os estudos dessa ferramenta. Então, com relação a requisitos mínimos, realmente um computador Core i3, que já é um formato de arquitetura de processador
bem antiga, né? Já tem aí quase 10 anos do lançamento, então realmente não, a exigência não é muito elevada. Outra questão aqui, como conseguir render mais rápido com o TIA Studio? Então, de novo, não existe uma receita pronta, não existe uma regra padrão, cada caso é um caso, cada trabalho realizado é um. É importante ter quanto mais hardware melhor, como eu falei, mas principalmente conhecer os parâmetros de configuração da ferramenta e saber onde é que você pode customizar para alcançar o nível de qualidade que você deseja, aliado ao tempo de render, né? Por isso é interessante o estudo profundo, frequente, né, de tentativa e erro da ferramenta, e eu particularmente recomendaria também o curso, né? Porque daí você pega um atalho, você encurta o caminho, no sentido de obter mais rapidamente a informação necessária para começar a dominar a ferramenta em menos tempo. Alguém perguntou se era possível utilizar proxies do V-Ray dentro do TIA Studio. Isso não é possível, as ferramentas elas não conversam, tá? Então ferramentas, componentes que você criou um proxy, como nós apresentamos mais cedo nesse vídeo, você não vai conseguir utilizar esses proxies no seu V-Ray. E o contrário também é verdade, você não vai conseguir utilizar os proxies do V-Ray dentro do TIA Studio. As ferramentas não são compatíveis entre si. O que você vai conseguir é utilizar os seus componentes de Kerktea. Então, seus trabalhos já prontos e renderizados no Kerktea, ou componentes como vegetação, como pessoas, como carros, também do Kerktea, você pode utilizar normalmente no TIA Render. Muitas vezes nem é necessária a reconfiguração dos materiais. No canal do YouTube existem 3 aulas grátis do curso gratuito. Eu não me recordo se na primeira ou segunda aula, inclusive, apresentei a importação de um desses componentes da biblioteca do Maurício Camargo, do Kerktea, dentro do TIA Studio. Vale dar uma conferida lá e perceber que o procedimento é realmente muito simples. Outra pergunta, se eu consigo renderizar grandes planos gramados. Alguém que trabalhava aqui possivelmente com esse ramo aí de paisagismo, enfim. Consegue sim, inclusive com um excelente padrão de qualidade. Posso te mostrar alguns trabalhos meus que utilizam aí planos de grama de diferentes tamanhos. E a ferramenta hoje ela tem aí pelo menos umas 3 ou 4 técnicas distintas para criação de planos de grama. Então realmente você que trabalha com paisagismo aí, enfim, não vai enfrentar problemas. Essa grama, por exemplo, ela é 100% 3D e alcançou esse resultado. Eu particularmente trabalho nesse formato como mais preferido, acho que tem um grau de realismo melhor. Essa aqui também. Essa outra aqui utiliza uma técnica de grama infinita, que é baseado numa imagem, isso não pesa nada no render, é uma outra abordagem. Aqui tem um trabalho que usa uma outra técnica, esse aqui, também 100% 3D. O TIA Studio tem uma ferramenta específica para criar gramado, criar objetos distribuídos aí como tapete, enfim, onde você pode conseguir resultados como esse na confecção de grama. Existe também no curso completo uma aula específica muito detalhada, bem detalhada sobre isso, passo a passo, todos os atributos de configuração dessa ferramenta para você fazer tapete, fazer gramado com uma qualidade realmente profissional. Por exemplo, esse tapete aqui foi utilizando essa ferramenta. Então é uma aula específica só para isso. Então, enfim, isso não é um obstáculo para a ferramenta. Só a nível de curiosidade, a mesma ferramenta, o mesmo recurso do TIA Studio foi utilizado nessa imagem daqui do fundo para a distribuição desses elementos. Essa imagem foi renderizada em 14 minutos apenas. Realmente a ferramenta tem bastante capacidade de processamento. Uma outra pergunta, algumas dúvidas foram mais específicas com relação ao curso. Foi questionado se as aulas são ao vivo e, se forem online, posso acessar por quanto tempo. As aulas são gravadas, elas são disponibilizadas gravadas para download. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente dentro de alguns minutos. Você pode baixar as aulas para o seu computador e assistir quantas vezes você julgar necessário. O acesso ao material ele fica liberado por 1 ano. Então, durante 1 ano, você pode fazer download quantas vezes for necessário. De repente, você trocou de computador, precisa de novo fazer uma nova cópia, não tem problema. Ao longo de 1 ano, o seu acesso será garantido. E baixou os arquivos, você pode assistir quantas vezes quiser. Não tem nenhum tipo de limitação nesse sentido.
Uma outra pergunta sobre o curso completo: qual a forma de recebimento do curso? O curso tem modalidade de entrega por correios ou por download. Eu vou mostrar para você aqui os detalhes. E eu já começo a falar um pouco agora bem específico mesmo, nas condições especiais que eu falei no nosso comunicado mais cedo, de que seriam oferecidas nessa live. Então, após a divulgação desse material, se você fizer acesso de novo à página principal do curso, onde é o mesmo endereço de acesso onde você visualizou o curso gratuito, como eu havia comentado e prometido por e-mail, eu estou abrindo inscrições para novos interessados na aquisição do curso completo, novos alunos do curso completo de TIA Render. Então eu começo a falar um pouco mais sobre as características do curso e essa oferta que realmente está imperdível. Se você navegar um pouco aqui, eu vou falar um pouco sobre o curso. Ele tem 25 aulas, ele é composto por 25 aulas, né? Como eu falei, você faz o download desse material, assiste as aulas quantas vezes for necessário. Essas 25 aulas elas somam aproximadamente 16 horas de vídeo. Então são vídeos que você pode assistir no seu tempo, você pode reprisar, é um arquivo de vídeo como outro qualquer, como você já está acostumado. Então você pode desenvolver essa carga horária dentro da sua disponibilidade do tempo, dentro da sua necessidade, dentro da sua preferência na absorção do material, do conteúdo. E as horas de vídeo, mais os exercícios propostos de renderização das cenas, etc., isso vai somar aproximadamente 40 horas de curso, que você vai fazer, como eu falei, dentro da sua preferência com relação à organização do seu tempo. As vantagens desse curso de TIA Render quais são? Atualizações gratuitas. Então, enquanto você for aluno do curso, embora você tenha acesso aos downloads durante um ano, você tem acesso ao download de atualizações do material por tempo indeterminado. Então, todas as atualizações do curso que forem disponibilizadas, uma correção de aula, uma troca de versão da ferramenta, uma aula extra adicional, material, etc. Tudo que é criado ao longo do tempo, aí você tem acesso garantido de forma gratuita. Então, você é comunicado por e-mail, basta entrar lá no diretório e fazer o download do material atualizado. Tá? Todos os alunos do curso eles têm acesso a um grupo no Facebook, onde a gente pode trocar experiência, pode trocar dica, link, material, download, né, tirar dúvida, bater papo, enfim. Tem um grupo para a participação dos estudantes dentro do Facebook, isso é bastante legal. Com relação a suporte, é uma necessidade para quem está estudando remoto, né? Você vai adquirir o curso, você vai ter suporte por e-mail e por WhatsApp durante 6 meses. Então todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos você pode apresentar por e-mail, manda os prints de tela, manda as suas configurações, a gente vai trocar bastante figurinha nesse sentido, né? Se de repente for mais fácil, mais prático, mandar um áudio, mandar uma mensagem no WhatsApp, isso é possível também, né? Alguns alunos a gente já conversa bastante pelo WhatsApp e é uma abordagem que funciona bastante. Além disso, você vai ter acesso a downloads exclusivos. Como eu falei, eu tenho aqui componentes que, como eu falei agora há pouco, mostrei para você o procedimento de criação de proxy, por exemplo. Hoje a gente já tem uma coleção de cerca de 30 objetos proxies já pronto, basta arrastar para a cena e já está pronto para renderizar, os materiais estão configurados, as propriedades estão todas configuradas e está sempre saindo componente novo. A gente tem um lote aí de mais ou menos 30 componentes para subir nas próximas semanas, então a coleção vai aumentar para mais de 50 objetos, né? Tem arquivos HDR para iluminação externa, enfim, tem bastante material. Eu coloquei uma prévia aqui que você pode perceber que todos os componentes que são disponibilizados em proxy para os estudantes, eles são componentes de 3D Studio Max, todos eles. Então todos eles são elementos de muita qualidade, com material já configurado. Então literalmente basta arrastar para a cena e renderizar, ele já está pronto para o render. Então são vários componentes já disponíveis e, como eu disse, nas próximas semanas a gente vai estar dobrando essa coleção de tamanho e tem bastante coisa legal para subir. Pagamento facilitado, né? O valor foi um dos questionamentos, né, que as pessoas colocaram com relação ao e-mail e eu vou falar especificamente sobre isso. O pagamento é facilitado, você pode fazer o pagamento da sua inscrição via transferência bancária, via depósito bancário ou, se você preferir, você pode também fazer o parcelamento do valor em até 10 vezes no cartão de crédito lá pelo PagSeguro. Então fica uma coisa mais cômoda para você. Eu até taxei aqui 10 vezes, a plataforma até permite você dividir ainda em mais parcelas. Você pode chegar lá e fazer uma simulação e colocar o que cabe para a sua realidade dentro do seu bolso. Enfim, o pagamento de fato é bastante facilitado. E os estudantes também recebem um certificado de conclusão.
né? Então a Blast 3D Studio que fornece esse treinamento. Nós temos CNPJ, portanto a emissão de certificado é possível. Você vai receber o certificado digital e pode fazer a impressão dele em uma gráfica, por exemplo, e vai ter um certificado em casa com uma carga horária de 40 horas semanais, de 40 horas de curso, desculpa. Aqui nessa página você pode ver também algumas opiniões dos estudantes, dos alunos que já fizeram e que estão fazendo o curso. Recomendo que você dê uma olhada, não vou ler todas elas aqui, mas você percebe que tem já bastante gente satisfeita. Tem alguns comentários aqui de alguns dos estudantes, então vale a pena dar uma conferida. E falando especificamente sobre a oferta, sobre a condição especial que eu me comprometi a apresentar nessa live, que acabou sendo gravada, ela está descrita em detalhes aqui, eu gostaria de apresentar para você também. Além dessas vantagens que eu já listei aqui em cima, nessa oferta especial, eu estou oferecendo alguns bônus que são exclusivos para essa oferta por tempo determinado. O que você vai receber além desse suporte, desse material que eu já falei aqui em cima? Você vai receber o download, aí, o material de download de 10 arquivos HDRI. Você já deve conhecer o que são os arquivos HDR. São arquivos de configuração de iluminação. Eles têm cor, têm reflexão, têm projeção de sombra para iluminação de cenas internas e principalmente externas. Isso dá um outro padrão de qualidade para suas cenas. Nós temos uma aula no nosso curso específica sobre a utilização de HDRI para iluminação de cenas externas, diurna e noturna. Então tem uma demo aqui também, você pode visualizar. O que você vai receber aí? São 10 arquivos, 10 cells, digamos, onde para cada um você vai receber um arquivo HDR, que é um arquivo de configuração, mais um arquivo PNG, que é essa miniatura que você visualiza aqui, que eu já te ensino isso na aula de iluminação externa, a você fazer o uso do arquivo PNG para refletir exatamente as configurações de iluminação do arquivo HDR. O que significa isso? Você vai ter uma iluminação real, projeção real de iluminação solar e de condições climáticas daquele arquivo, e não tem a necessidade de fazer recorte de céu na sua cena, porque você já configurou isso direto no TIA Studio. Então te explico isso de forma detalhada, é uma aula específica somente para esse tema. Então você vai aprender a fazer uso dos arquivos de iluminação de céu com HDR, e de brinde vai levar já 10 configurações de céus para utilizar nas suas cenas. Ok? O que mais? Além disso, estou fornecendo uma aula extra, além das 25 aulas que eu já compõem o curso, tem uma aula extra para a criação de grama infinita. Tem uma miniatura, uma demo que acabei de mostrar, que é uma técnica que esse gramado que você visualiza nessa cena, ele não é 3D, ele é uma imagem projetada que chamam popularmente de grama infinita. Qual que é a vantagem disso aqui? É o grau de realismo, que é muito alto, porque é uma foto de fato de um ambiente real. E também a característica de não aumentar em exatamente nenhum segundo o seu tempo de render, porque isso aqui é uma textura projetada. Então, embora seja muito realista, ela não vai influenciar em nada o seu tempo de render. Então é uma forma de ter um gramado profissional grande como esse, sem pesar o seu render, a técnica de grama infinita. Então estou oferecendo de brinde uma aula específica, só explicando como é que a gente aplica isso aqui. Uma outra aula extra é a configuração e confecção de grama 3D. Então o TIA Studio tem uma ferramenta específica para criação de grama, de tapete, de replicação de objetos. E já existe naquelas 25 aulas uma aula específica somente desse recurso. Além disso, tem uma aula extra aqui, onde você vai criar esse tipo de grama aqui ainda dentro do SketchUp. Então você vai exportar o seu modelo do SketchUp para o TIA Studio já com o gramado formado e pesando o mínimo na interface do SketchUp. Tem uma aula extra também sobre essa temática. Esse aqui é um mega brinde, como eu falei com você no e-mail. A soma desses brindes até supera o valor do curso, que são objetos aqui realmente de extremo valor. Eu vou entregar para você uma cena configurada do TIA Studio, que é de um dos meus trabalhos,
onde você vai ter todos os objetos 3D, você vai, inclusive vai conseguir destrinchar isso aí, criar proxy de alguns objetos, por exemplo, e vai poder estudar, compreender e espelhar as configurações todas da cena que eu realizei, que foi esse trabalho. Então toda essa vegetação, os carros, os telhados, esse fundo aqui, como eu falei, ele não foi posto na pós, e o render já vai sair do seu T-Studio com essa configuração. Essa iluminação da cena é HDRI, o arquivo está indo junto, a configuração de materiais de todos os objetos, enfim, a cena vai completa. Você vai conseguir abri-la aí no T-Studio, realmente destrinchar tudo e observar todas as configurações de materiais, de configuração do motor de render, vai pegar todos os macetes aí com relação a essa cena, a esse trabalho. Uma oferta exclusiva para essa oportunidade de compra que eu estou oferecendo é a oportunidade de uma consultoria exclusiva. Como é que funciona isso? Além das 25 aulas e do suporte durante aqui, 6 meses por WhatsApp e por e-mail, você vai estar levando junto aí 1 hora de consultoria individual. A gente vai agendar um horário aí dentro de um intervalo de até 3 meses após a aquisição do curso, para a gente falar só eu e você durante 1 hora numa conexão remota pelo Skype, pelo Gtalk, enfim, para a gente poder discutir, tirar uma dúvida específica, falar sobre um trabalho em especial, enfim, é 1 hora de consultoria para você realmente tirar todas as suas dúvidas e um papo realmente, como eu escrevi aqui, sem reservas. Então é uma oportunidade de 1 hora completa aí, sanando todas as suas dúvidas e excluindo todas as suas dificuldades. E por último, garantia incondicional. Os alunos que estiverem ingressando por essa oferta, se você entender que esse curso não é para você, se você não adequou, não gostou, não achou que o seu investimento valeu a pena, você tem 7 dias para me enviar um comunicado e pedir o cancelamento ou a devolução do pagamento, enfim, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Ok? Além disso, todas essas vantagens, como eu falei, já citei aqui em cima as vantagens padrão, mais esses bônus exclusivos que eu estou te oferecendo, que como eu falei, superam o valor que você está pagando pelo curso, nós ainda temos aqui uma diferença enorme no valor do curso. Como é que funciona o curso? Foi uma das perguntas que iniciou essa nossa conversa. Ela é possível que seja enviado por DVD. É um formato que eu já tenho praticado um pouco menos. Você vai receber 2 DVDs aí na sua casa, pelo valor de R$ 649 mais o frete. Você vai ter aí um custo de frete e uma espera de 3 a 12, 13 dias úteis, dependendo da localidade onde você mora, para receber o pacote aí no conforto da sua casa. Existe uma outra abordagem onde você não paga o frete, paga o mesmo valor, 649. O formato de entrega é via download. A grande vantagem é, 2 vantagens, você não vai pagar o frete e você não vai esperar o pacote chegar na sua casa. Depois de confirmado o pagamento, é coisa de 5 a 15 minutos, o seu acesso está liberado, você já vai conseguir iniciar o download do seu material. E para essa oferta especial, só para quem comprar através dessa oferta especial, através desse site, de estar visualizando esse vídeo, eu estou oferecendo também aqui esses bônus todos que eu falei para você, mais as vantagens padrão que estão descritas aqui, mais os bônus que eu falei aí em cima, e um descontaço. Você vai adquirir o curso pelo valor de R$ 497. Então você está aí com um mega desconto. Então, de fato, como eu prometi por e-mail, como eu já falei umas 2 vezes nessa gravação, de fato você está levando hoje muito além daquilo que você está pagando. E como eu prometi, você também tem aqui o pagamento facilitado. Você continua com essas vantagens, inclusive pagamento facilitado. Então, caso você deseje adquirir o produto, basta clicar aqui no botão de compra, você vai ser direcionado para o PagSeguro automaticamente, através de uma conexão segura. Tá? Então você pode trabalhar com seu cartão, com boleto, enfim, sem nenhum receio. A conexão aqui é segura. Basta informar aqui o seu e-mail, você vai avançar e você vai estar adquirindo o Tia Render por valor promocional de R$ 497. Então você vai avançar, vai passar por aqui para a informação dos seus dados, realização do pagamento pelo boleto ou cartão de crédito dividido em algumas parcelas conforme for a sua preferência. E aí você vai concluir o pagamento, vou receber o comunicado da sua compra e dentro de alguns minutos você vai estar já com o seu acesso liberado ao curso e todas essas vantagens que nós falamos. Então é isso, a gente encerra por aqui.
estou convicto que de fato é uma excelente oportunidade para você adquirir o seu curso de Tia Render, curso completo, é o curso definitivo, efetivamente incrementar a qualidade dos seus trabalhos, encantar os seus clientes, aumentar os seus rendimentos, enfim, é uma baita oportunidade. Eu te agradeço novamente por estar nos acompanhando, por ter participado do nosso curso gratuito e te convido a usufruir dessa grande oportunidade. Um grande abraço, Deus abençoe você, até a próxima oportunidade.